Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos abrir falando da CVM, que reforça uma decisão sobre dividendos do Maxi Renda, o MXRF, e avisa que o entendimento pode se estender a outros fundos imobiliários. Ela se manifestou na última quinta-feira, dia 27, sobre a recente discussão em torno da distribuição de dividendos do Maxi Renda, que é o maior fundo imobiliário em número de cotistas. Além de reforçar o posicionamento, a autarquia avisou que o parecer pode se estender a outros fundos em situação semelhante à do Maxi Renda. Por maioria de votos, o colegiado da CVM entendeu no final do ano passado que um fundo imobiliário não pode distribuir mais dividendos do que o lucro acumulado pela sua carteira. A análise teve como base as demonstrações financeiras do Maxi Renda entre 2014 e 2020, período em que o fundo chegou a apresentar prejuízo contábil e mesmo assim seguiu com a distribuição de dividendos. Essa é uma decisão que prejudica muito também não, prejudica um pouco, porque num fundo de tijolo, se ele tiver revisionais negativos por muitos períodos, ele vai estar em prejuízo contábil e aí ele não pode distribuir rendimentos. Eu acredito que os gestores entendam que um dos grandes apelos dos fundos imobiliários é o rendimento mensal. Então, eu imagino que através de uma amortização, eles continuariam fazendo esses rendimentos, esses pagamentos, né? Que na prática não faria muita diferença, exceto ali na hora da declaração do imposto de renda, porque a amortização, você reduz a amortização recebida do seu preço médio, em vez de declarar como rendimento, então seria mais uma complicação na hora do imposto de renda. Então acho que não vai prejudicar tanto, mas é mais um passo, mais uma coisa chata a se fazer e, sinceramente espero que a CVM volte atrás nisso aí. Mas vamos pro cenário macroeconômico, primeiro falando do Brasil, onde o desemprego cai para 11,6%, ainda muito alto. Isso são os dados de novembro, porém o rendimento real é o menor da série do IBGE. Esses 11,6% são a menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em janeiro de 2020, quando o índice ficou em 11,4%. Mesmo assim, a falta de trabalho ainda atinge 12,4 milhões de brasileiros. E o movimento que a gente vem visto de volta de empregos, mas de empregos de menor qualidade, segue. Dessa vez o rendimento real caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando em R$ 2.444, o menor rendimento da série histórica iniciada em 2012. Dessa vez, porém, a maior parte dos ganhos de empregos foram com carteira assinada, o que é um sinal positivo. Quando a gente vê o rendimento médio real, ou seja, ajustado pela inflação habitual de todos os trabalhos, a gente vê essa grande caída, parte por causa da inflação, com certeza que foi forte, mas a gente vê essa grande caída aqui desde setembro de 2020. Vamos falar também das contas do governo, que registram em 2021 um saldo negativo de 35 bilhões de reais. Esse é o menor déficit desde 2014. O valor é equivalente a 0,4% do PIB. O resultado negativo do último ano, 2021, é 95,3% menor do que o rombo verificado em 2020, que somou 743,2 bilhões de reais. É claro que isso foi impulsionado pelos gastos extraordinários devido à crise de Covid-19. Aqui a gente vê desde 2014 como via o nosso déficit fiscal. 2020 foi um ano extraordinário, mas a gente vê que em 2021 a gente já retomou essa tendência que a gente tinha aqui desde 2016 de diminuição do déficit. Com o resultado, o governo atinge a meta fiscal para o último ano, que determinava que o rombo nas contas não poderia ultrapassar a marca de 247 bilhões. Olhando para as receitas e despesas, o Brasil teve uma receita líquida de 1,5 trilhão de reais, e as despesas foram de 1,6 trilhão. Vamos falar também da inflação medida pelo IGPM, que acelera 1,82% em janeiro. Em 12 meses, o acúmulo é de 16,91%. Quando comparado com o ano passado, no mês de janeiro, a gente viu uma alta de 2,58% e um acúmulo nos últimos 12 meses de 25,71%. Em 2021, de janeiro a dezembro, o índice registrou uma alta de 17,78%. Segundo o coordenador do índice, André Braz, a inflação ao produtor segue espalhada. O especialista destaca a alta verificada nos preços dos bens de investimento, que subiram 2,07% no mês. Outro destaque foram os preços de materiais e componentes para a manufatura, que tiveram um avanço de 1,33%. Braz cita ainda o minério, que, levado pela escalada do preço internacional, fechou janeiro com uma alta de 18,26%. Só para a gente lembrar, o IGPM é composto por 3 índices: o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, o IPA, ao Produtor Amplo, e o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção. O IPA subiu 2,3%. Dentro desse grupo, os bens finais variaram 0,75% em janeiro. A principal contribuição para esse resultado, segundo o FGV, veio do subgrupo de bens de investimento. Já o IPC mostrou uma desaceleração em dezembro para janeiro, indo de 0,84% para 0,42%. 4 dos 8 componentes registraram queda em suas taxas no período. A principal contribuição para esse movimento veio
de transportes, com uma queda de 0,17%. A gasolina também caiu 1,62%. Entre as altas, temos a alimentação subindo 1,15%, vestuário 1,17%, comunicação 0,13% e despesas diversas 0,14%. Já o índice do custo da construção subiu 0,64% em janeiro. Os 3 grupos componentes do INCC registraram as seguintes variações: materiais e equipamentos subindo 1,05%, serviços 1,28% e mão de obra 0,14%. Trago aqui também dados da confiança do comércio, que caem e atingem o menor nível desde abril de 2021. O índice de confiança comércio cedeu 0,4 ponto em janeiro, ao passar de 85,3 para 84,9 pontos. Eu peguei ele na Agência Brasil porque era 84,9, mas aqui estava escrito errado. Já nos serviços, houve uma queda mais intensa de 4,3 pontos, alcançando 91,2, levando o indicador para o menor patamar desde maio do ano passado. A piora na confiança do comércio foi puxada pela percepção sobre a situação atual, que recuou de 84 para 80,5 pontos. Já as expectativas para o futuro tiveram uma alta de 87,3 para 90 pontos. Ainda assim, desde julho de 2021, a confiança do comércio segue caindo. E vamos falar também sobre os bancos. Total de empréstimos bancários sobem 16,5% em 2021, atingindo 664 bilhões de reais. A gente vê uma clara expansão aqui do crédito bancário, muito rápida, né? O crédito às famílias subiu 20,8%. Já o crédito para empresas desacelerou no último ano, avançando 11,1%. A taxa de inadimplência, por sua vez, atingiu 2,3% em dezembro, um aumento de 0,2 ponto percentual. Já no crédito para pessoas físicas, a inadimplência subiu de 2,8% para 3%. E no caso das empresas, de 1,2% para 1,3%. E já que estamos falando de banco, vamos falar do juro bancário, que tem a maior alta em 6 anos e chega a 33,9% ao ano. No ano passado, o juro bancário subiu 8,4 pontos percentuais. No fechamento de 2020, o juro bancário médio estava em 25,5% ao ano. Aqui a gente tem a variação em pontos percentuais. Então, de 2019 para 2020, a gente teve uma queda de 10 pontos percentuais e agora uma grande recuperação. Então, a gente sabe que quando a taxa de juros aumenta, o spread bancário aumenta também. Os bancos se aproveitam disso, as seguradoras também se beneficiam disso. Mas, por outro lado, prejudica muito quem tem dívidas, né? Vamos falar também da inflação lá nos Estados Unidos. Na verdade, é uma estimativa da inflação, que nem a gente tem o IPCA 15 aqui, e na deles há uma subida de 4,9% com relação ao ano anterior, maior ganho desde 1983. O índice de preços de consumo e gastos pessoais, que é acompanhado de perto pela Federal Reserve, teve esse crescimento de 4,9%. E se a gente botando isso no gráfico, né, a gente vê claramente que há anos, o índice não chegava numa alta tão superior e nem com uma aceleração tão rápida. Aí, mais uma força para empurrar o Federal Reserve a aumentar os juros. E vamos falar também do índice de sentimento econômico da zona do euro, que cai a 112,7 pontos em janeiro. Esse índice mede a confiança dos setores corporativos e dos consumidores, e caiu de 113,8 para 112,7, esse sendo o menor nível em 9 meses, em meio ao aumento de casos de infecção pela Covid-19. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, previu um indicador a 114 pontos. Olhando a confiança do consumidor, tivemos uma queda de 8,4 pontos em dezembro. E falo também rapidamente da França, que cresce 7% em 2021, o ritmo mais forte em 52 anos. Após uma contração de 8% em 2020, o final de ano, melhor do que o esperado, ajudou a economia francesa a crescer como um todo. A economia expandiu 0,7% no último trimestre de 2021, depois de um terceiro trimestre particularmente forte, onde cresceu 3,1%. Isso aqui é o PIB, né? Só caso não tenha ficado claro, a gente está falando do PIB da França. E vamos ao cenário corporativo, abrindo com a EDP, a Energias do Brasil, que conclui trecho de projeto de transmissão entre Minas e São Paulo, garantindo assim o início do recebimento de 111,8 milhões de reais em receita anual permitida. Lembrando que a RAP vai depender da disponibilidade da rede, né? Se ela ficar 100% do tempo disponível, aí é esse valor. Trago também os resultados da Apple, cuja receita cresce 11%, alcançando 123,9 bilhões de dólares. E o Tim Cook, o CEO, avisa que os problemas na rede de suprimentos estão melhorando. Ela teve um lucro por ação de $2,10, a estimativa era de 1,89, e ela teve um crescimento de 25% ano contra ano. Se a gente olhar para as receitas do iPhone, ela veio em 71,63 bilhões, a expectativa era de 68,34
2024 e ele teve um crescimento de 9% ano a ano. Receita de serviços veio em 19,52 bilhões, a expectativa era 18,61 e teve um crescimento de 24% ano a ano. Receita de outros produtos veio em 14,7, a estimativa era de 14,59 e teve um crescimento de 13% ano a ano. A receita dos Macs dos computadores veio em 10,85 bilhões, a expectativa era de 9,52 e eles tiveram um crescimento de 25% ano a ano. A receita de iPads foi a única que veio abaixo das estimativas, ela veio em 7,25 bilhões e a estimativa era de 8,18. Houve também um decrescimento de 14% quando comparado com o ano passado. A margem bruta veio em 43,8%, também acima dos 41,7% estimados. Quem também trouxe resultados foi a Caterpillar, que amplia seu lucro no quarto trimestre. Ela teve um lucro líquido de 2,12 bilhões de dólares no quarto trimestre, um acentuado salto em relação ao ganho de 780 milhões no mesmo período de 2020. O resultado equivale a um lucro de 3,91 por ação, ou 2,69 em termos ajustados. Lembrando que termos ajustados é quando eles não consideram as receitas não recorrentes. A receita da empresa, por sua vez, saltou 23% na comparação anual. Ela informou ainda que os custos de venda ultrapassaram o crescimento das vendas, com uma alta de 28,5%. Trago também a prévia operacional da Melius, que atinge 2 bilhões de reais em volume de vendas no quarto trimestre. No caso, isso aqui é o GMV, o Gross Merchandise Value. Considerando somente as operações do Melius, o GMV totalizou 1,7 bilhões, representando um crescimento de 52% em relação ao terceiro trimestre e um salto de 77% quando comparado com o mesmo período de 2020. A companhia também encerrou o quarto trimestre somando 22,4 milhões de contas, um crescimento de 1,6 milhão em relação ao trimestre anterior e de 8,4 milhões em comparação com 2020. O ritmo médio de abertura de novas contas, no entanto, desacelerou. Foram abertas 27 mil contas por dia útil no quarto trimestre. O terceiro havia sido de 30 mil. E para finalizar, vamos falar da Petrobras, da Nova Honora, antiga Odebrecht. Vou falar também rapidinho da Oi, a Anatel, que ia tomar sua decisão sobre a eventual aprovação da venda dos ativos móveis da Oi para o consórcio TIM Vivo e Claro. Ela disse que vai retomar a sua análise na segunda-feira. Então a Oi abriu subindo com as expectativas dessa decisão, ela adiou e a Oi caiu, que confirmaram cancelamento de ofertas secundárias de ações da Braskem. A gente vinha falando dessa oferta secundária, né, para eles se diluírem e perderem a controladoria da Braskem, porém a decisão acontece por conta da instabilidade das condições do mercado de capitais. Elas confirmaram nessa sexta-feira o cancelamento do processo da oferta secundária de ações da Braskem, que estava em curso desde o último mês de dezembro. As duas empresas mantiveram o compromisso assinado em dezembro, que prevê a realização da oferta e a migração da Braskem para o segmento de novo mercado da B3, destacando que tem interesse na realização do processo o mais rápido possível e assim que as condições do mercado se mostrarem favoráveis. E vamos direto ao fechamento do Ibovespa, que hoje cai 0,62% aos 111.910 pontos. Não conseguimos manter essa outra Fibonacci aqui. Ainda assim, como eu já falei no dia de ontem, depois de uma subida tão forte como a gente tem tido, nada mais natural do que uma pequena correção antes da gente seguir adiante. Outra coisa que me reforça essa ideia, o dólar hoje caiu 0,71% aos R$ 5,36, bem aqui na média móvel de 200 dias, aquele alvo que a gente já estava de olho. Vamos ver como ele vai seguir daqui em diante. Os fundos imobiliários deram uma pequena subida de 0,1% e seguindo ao contrário do nosso Brasilzão, o S&P 500 hoje dispara 2,44%, porém encontra resistência na sua média móvel de 200 dias. No S&P, eu sigo achando que a tendência é para baixo. Quando a gente vai para a Nasdaq, a alta foi maior ainda de 3,22%. E as criptomoedas seguem com sua correlação com o mercado americano. Hoje o Bitcoin está subindo 1,96% aos 37.937 dólares. Mas ainda assim eu sigo conservador, eu sigo preocupado com o Bitcoin. Eu acho que quando a gente chegar aqui mais perto da média móvel de 20 dias, ainda tem alguma boa chance da gente ser rejeitado e cair mais um pouco. Então vamos com precaução, vamos seguir atentos às criptomoedas. Mas a Ethereum hoje subindo 4,85%, Avalanche 3,96%, Solana 3,8%, Link 6,09% e por aí vai. Mas bem, o Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!